apagando primeiro todas as gravações da mentoria anterior para poder liberar espaço. Pronto, já estamos online, gravando. Deixa eu só colocar aqui o arquivo para aparecer. Vocês já sabem que estudar esse PDF depois é importante demais, porque ele funciona como revisão. Entendeu? Então, não deixe de estudá-lo. Penal, penal. E não deixem de ler o vade-mecum de vocês. Estava mostrando para o pessoal aqui que está na mentoria de segunda fase comigo como é fácil encontrar as Boa respostas. noite. Esse PDF tu vai mandar aqui ou vai ser no Eu e-mail? mando no Drive, Marta. Tá nervosa, Marta? Eu tô nervosa demais, Arthur. Tu sabe da minha vida. Então, eu estava mostrando para o pessoal como é fácil achar as respostas no vade-mecum na segunda fase, se tu dominar o índice remissivo. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Eu vou dar mais dicas para vocês até na primeira fase mesmo, que é para quando for para a segunda não tá tão cru. Beleza? Então, bora lá. Tá aparecendo aí? Tá bom o tamanho? Deixa eu ver aqui como é que tá. Acho que tá bom, né? Eu tô enxergando aqui, eu acho Tá que bom, tá. para vocês já parece maior do que para mim. Tá Então, bem grande. então, vamos dar início nas nossas questões de direito penal. Lei penal no tempo e no espaço, eu acho que vocês já estudaram, quer dizer, já estudaram sim, né? Não sei como é que está a questão da lembrança, né? Da memória sobre esse estudo de aplicação da lei penal no tempo, tranquilo? Muitas questões, tem bastantes questões que acabam envolvendo essa temática da aplicação da lei penal no tempo. Aí o candidato tem que saber pelo menos aquela história da teoria da atividade, que dentro da aplicação da lei penal do tempo, a gente vai aplicar aquela teoria da atividade, onde a gente vai analisar a data do fato e não do resultado. Tranquilo? Então, são coisas bem básicas. Dominei pelo menos isso, teoria da atividade, analisa a data do fato e não do resultado, eu já consigo ter uma noção. Entendeu? Inclusive, essa questão bem aqui vai trabalhar isso. Deixa eu ver se ela trabalha isso. Vamos lá. Bárbara, eu estou tentando não falar muito forte aqui. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99. Olha, já está pegando aqui data de nascimento. Se ele está colocando data de nascimento, porque ele vai correlacionar a questão, essa história bem aqui de aplicação da lei penal no tempo e a teoria da atividade. No dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. Aí o candidato tem que ser esperto. Se ela completar ela vai completar quantos anos aqui no dia 23 de 2017? 18 ou não? Tem que estar esperto. Mas preste atenção. Olha o crime que ela quer praticar bem aqui, sequestro. Então, vamos prestar atenção. O sequestro, ele entra naquela história dos crimes permanentes. Aqueles que vão se perpetuando. Se ela vai completar aniversário em 1º de... Vamos supor, rapidinho. Se ela vai fazer 18 anos em 1º de janeiro, mas ela sequestrou o Felipe 10 dias antes e passou mais 10 dias, passou 20, ou seja, até o dia 10 de janeiro ela ainda está com ele, ela vai responder criminalmente. Porque a gente não vai aplicar a teoria da atividade bem aí, nesse caso aqui dos crimes permanentes, tipo sequestro, cárcere privado. Mas preste atenção, vamos ver se eu bater aqui. No dia 16, 16, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado. Dia 16, ela completa ano 23. Trancando em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias depois, aí tem que ser rápido, 9 dias. De 16 até 9, passou do 23. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias, pretendida por Bárbara. Cuidado, cuidado com isso aqui. Não contou os 10 dias, mas eu tenho que fazer a contagem para saber se nesse tempo que ele estava no
cárcere sequestrado, ela completou os seus 18. Completou ou não completou? Considerando que no dia 23 de janeiro de 2017, entrou em vigor uma nova lei, mais gravosa. Ó, brincando com Alex Gravel, a lei mais gravosa. Alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena de 1 a 5 anos de reclusão, e não mais de 1 a 3. Então, a legislação nova é gravosa. Ele quer saber se vai ser aplicado para ela. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148, sequestro e cárcere privado, na forma da legislação mais recente, mais gravosa. Ou seja, aplicando-se em caso de condenação, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Primeira dica sobre as questões de direito penal e processo penal. Quando apareceu o Ministério Público na história, oferecendo denúncia, eu acho que até hoje eu não encontrei. Ainda estou procurando uma questão onde diga que ele acertou. Nas questões da OAB, ele vai sempre errar. Quer dizer, sempre é muito perigoso, né? Dizer sempre. Ele vai sempre, de novo eu disse sempre, ele vai vir com erro, entendeu? Essa denúncia vai vir com algum erro, ou seja, geralmente vem com um plus a mais. Ela vem pesada, e a gente vai ter que procurar solucionar esse erro. Isso aqui é padrão da FGV. Entendeu? O Ministério Público erra justamente para o advogado encontrar a brecha. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo, deverá pleitear. Para quem é novato, ó, pleitear é verbo de defesa. Significa dizer o quê? Que eu vou ajudar o meu cliente. Ele vai ter algum benefício. Ele não vai ter 100%, entendeu? 100% é perigoso, às vezes, mas é bem pequena essa quantidade. Numa análise de questões, essa frequência de benefício 100%, ela é pequena. Via de regra, é na metade, entendeu? Então, aquela história de marcar a alternativa que mais beneficia o réu é perigosa, porque tu pode ir na que mais beneficia, tu vai na que está no meio termo. Raramente vai ser total esse benefício. Então, vamos aqui analisar a questão. A gente analisa a questão da idade, se vai aplicar a teoria da atividade ou não. Presta atenção aqui na data de vigência da nova lei, que foi 23. Aí tu conta aqui 16, ó, da data aqui que ela estava restringindo a liberdade. 16 mais 9. 17, 20, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pronto, passou. A gente vai fazer o quê? Vai aplicar a lei mais gravosa? Sim ou não? A gente vai aplicar a teoria da atividade? Sim ou não? Vamos aqui ver o que a gente vai poder fazer. A questão trouxe 2 pontos, só que ela trouxe um outro ponto aí também. Observem outra coisa, né, que eu esqueci de falar. As questões de direito penal ou processo penal, quando elas colocam o preceito secundário, que é a pena, quase sempre ele vai ter alguma correlação com a questão. Quando eles colocam esse preceito secundário, pode ficar de olho que é bem possível ter uma correlação com a questão. Então, vamos ver bem aqui, voltando. O que você, como advogado, vai poder pedir aí nessa questão? Cuidado. Vamos aqui de baixo para cima. Olha o que fala na letra D. O reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Foi modalidade tentada? Não, aí não tem nada com tentado. Aí foi consumado. Letra C. O reconhecimento da inimputabilidade da acusada? Não, por quê? Porque como se tratava de um crime permanente, ela acabou nesse período do cárcere completando os seus 18. Então, a gente não marca inimputabilidade. Letra B. A aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos, a gente não aplica a legislação mais benéfica, por quê? Porque enquanto o rapaz estava no cárcere, a lei entrou em vigência, aí ela alcança ela, entendeu? Aí ela acaba alcançando ela.
Gabarito, portanto, vai ser letra A. É aquela história. Por mais que eu não saiba explicar o porquê que vai ser suspensão condicional do processo, mas eu consigo explicar o porquê das outras três estarem erradas. Isso faz o candidato acertar. Qual é a lógica que eu passo para vocês sobre isso? Domine bem o básico. Se tu dominar bem o básico, tu consegue fazer esse jogo bem aqui de eliminação e marcar o gabarito correto, mesmo não conseguindo explicar por que ele é o correto. Tranquilo? Gabarito, letra A. Ela só liberando aqui para, acho que era a Luísa. Tranquilo? Gabarito, letra A. Lembrando que dentro desse negócio de suspensão e etc., a gente tem a suspensão. Eu cliquei aqui, quase que eu fecho aqui tudo. A gente tem a suspensão do processo e a gente tem também a suspensão da pena, é o suscis penal e o suscis processual. Rapidinho, para diferenciar um e outro, eu vou falar em suscis processual enquanto eu não tiver condenação. Antes da condenação, eu posso pedir um suscis processual, desde que eu preencha lá os requisitos. Um desses requisitos é o quê? Pena mínima inferior ou igual a 1 ano. A gente analisa a pena mínima inferior ou igual a 1 ano, que foi o caso dele, ele colocou o preço secundário, por isso que ele acabou sendo relevante. Tranquilo? Gabarito. E o suscis penal? Eu vou analisar suscis penal quando for na execução da pena, ou seja, já teve condenação. Só trazendo, né, informação. Gabarito letra A, vamos para a segunda. Aí eu coloco nos PDFs, né, a explicação, tudo mais completo, os artigos vocês têm que ler, ó. Aparece tudo nas explicações. Acaba acrescentando mais informações, tipo os tipos de SUSIS que a gente tem, ó, tem um simples, tem um humanitário, tem um especial, beleza? Tá aqui, ó, tem um etário. Segunda, é só uma questão de sentar e estudar, né? Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo, ocorrido quando? 10 de 1 de 2017. Por decisão transitada em julgado em 5 de 3 de 2018. A pena base de 4 anos de reclusão, que foi majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena, foi editada, essa que eu acho que é fácil, em 23/4/2018, a Lei X, geralmente eu ignoro, ler, fazer a leitura por extenso da lei, não, Lei X, que excluiu a causa de aumento, ó, tá tendo aqui uma legislação benéfica. E o que vocês aprenderam lá nas aulas de direito penal de vocês? Legislação benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Não importa se tu já está cumprindo pena, não importa não. Ela vai te alcançar. Teve essa exclusão da causa de aumento de pena, beleza. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura advogado. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio, aí vem aqui, ó, a gente já sabe que ele vai, essa nova legislação, essa causa de aumento, vai alcançar ele para tentar trazer algum benefício. Mas o que foi que eu falei para vocês ainda agora? Não é porque se trata de direito penal que a resposta vai beneficiar 100% o nosso cliente, entendeu? E fazendo essa análise, primeiro que a gente sabe que ele vai ser alcançado. Então, o não aqui, ó, que negou, a gente elimina. Beleza? Só ser esperto. Aí vem aqui poderá, deverá, deverá. O deverá, deverá, eu já ficaria com o pé atrás. Por quê? Porque ele vai tentar beneficiar demais. Quer ver? Ó? Deverá buscar redução da pena aplicada com afastamento da causa de aumento de emprego de arma branca por meio de revisão criminal. Ele errou aqui, ó. Não é por meio de revisão criminal. Aí vocês têm que saber, Arthur,
Quando é que cabe revisão criminal? Primeiro que a revisão criminal é uma ação autônoma, e ela serve para quê? Ela serve para, tipo, demonstrar que houve algum erro do magistrado, entendeu? Houve algum erro do magistrado. Eu vou mostrar alguma ilegalidade que ocorreu ali naquele processo, entendeu? Aqui não, a gente só está querendo que seja aplicada a norma mais benéfica. Então, a gente elimina aí essa letra C. A letra D, ó, anulação da sentença, ó, beneficiou demais. Ó. Então, não tem como ser. Só pode ser essa aqui que vem com o verbo poderá, trazendo a ideia de possibilidade, um pouco mais suave e ainda assim também trazendo um certo benefício para o nosso cliente. Gabarito, letra B. Poderá requerer ao juiz da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Quem vai fazer isso é o juiz da execução penal, não é aquele primeiro juiz, não, que acompanha todo o processo. Gabarito, letra B de bola. Tranquilo? Isso está na LEP, essa informação, e que compete ao juiz da execução fazer toda essa aplicação de redução de pena, caso tenha uma lei posterior benéfica, etc, e etc. Tranquilo? E em relação à revisão criminal, a gente tem lá no CPP as hipóteses, onde é possível a gente entrar com uma revisão criminal, que não tem nada a ver com a nossa história aí, beleza? Aí tem 4 hipóteses lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. É só dar uma lida ou lá, ou aonde? Aqui no PDF. Eu coloco. É só depois pegar e estudar. Aqui, ó, 600. Aqui o da execução penal, compete ao juiz da execução penal aplicar os casos julgados lei posterior, que de qualquer forma favoreça o condenado. Aí bem aqui, ó, da revisão criminal. Quando a condenação for contrária a texto de lei, quando contrária à evidência dos fatos, quando fundada em prova falsa, ou quando houver nova prova da inocência ou que beneficie o condenado de alguma forma. Beleza? Aqui é que entra as hipóteses da revisão criminal. Terceira questão. Deixa eu ver se tem alguém aqui na fila. Tem não. Tá todo mundo quietinho, caladinho. Não vão dormir, não. Estou falando baixo. Ou tá bom? Tá dando de me ouvir? Não tá ouvindo. Beleza. Então, bora lá. Tá tudo beleza. É bom que... Não, é até bom falar assim, vocês escutando. Eu forço menos a voz. E quando chega no final da mentoria, eu estou travando. Do nada eu falo e falha. Terceira, André, nascido em 21 do 11, ó, colocou a data de nascimento, já vai envolver aquela história de teoria de atividade com aplicação da lei penal no tempo. Nascido em 21 de 2001. Adquiriu de Francisco em 18 de 1 de 2019. Ele ainda não tinha completado os 18, ó, 18. Dia 18, ele vai completar dia 21. Mas ele adquiriu em grande quantidade droga, com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário. Então, ele vai querer vender no dia do aniversário dele, é doido, né? Que seria celebrado no dia 24. 3 dias após completar seus 18. Imediatamente após a compra, ó, guardar, ter em depósito, e etc, etc, etc. Entra lá na lei de drogas. É um artigo que traz 18 verbos. Ele já meteu aqui um, guardar. E a gente faz uma interpretação com o armazenar. Bora lá. Em 23 de 11 de 2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. Aqui já surgiu outro verbo. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer, Quando aparecer esse deverá esclarecer, possivelmente, mas nem sempre, possivelmente, a resposta que o advogado vai dar não é muito agradável. Entendeu?
Não é muito agradável. Lembrando que aqui não tem o Ministério Público no meio, onde vem aquela história de onde a gente pega a ideia de que o Ministério Público errou e etc. Não tem aqui, ó. Não trouxe nenhuma informação sobre o Ministério Público. Por isso que ele vem com esse verbinho aqui, esclarecer. Aí a gente pega a ideia 21, ele vai completar 18 anos no dia 21/11/2019. Ele foi pego com a droga em casa dia 23, já tinha os seus 18 anos. Portanto, ele vai ser o quê? Imputável ou inimputável? Resposta? Alguém? Imputável. Imputável. Inimputável ou imputável? Imputável. Ele vai ser imputável, ou seja, ele vai responder criminalmente, porque ele já tinha seus 18 anos. Tranquilo? Ele já tinha seus 18 anos. Deixa eu só ver aqui. Sendo assim, vamos aqui atrás do gabarito. Olha como é fácil. O cara pega aqui os pontos aqui principais na questão, pega as dicas, dica que aqui não falta. Aqui é dica que tu leva para qualquer prova. Então, bora lá. Inimputável está dizendo que ele não vai responder criminalmente. Olha como fica fácil, fica rápido. De novo, ó. Inimputável, estou querendo dizer que ele não vai responder criminalmente. Já eliminei duas sem eu gastar meu tempo. Aí vem aqui letra C e letra D, ó. É a regrinha dos 2 por 2. Por que que a OAB faz isso? Porque é o seguinte, se ela conseguiu te enganar com o gatilho, significa dizer que ela fez tu ficar com dúvida aqui, ó, entre A e B. Significa dizer que tu não vai acertar nem aqui nem na China, porque tu caiu no gatilho. Entendeu? Se tu não caiu, tu já vem para cá, ó. Chance de acerto, 50%. Não sei, aí tu já vai na sorte, né? Faz lá uma reza e vê o que vai dar. Mas qual é o gabarito? Falei palavrinha-chave lá no início. Falei, ó, essas questões vão envolver teoria da atividade. Ó, aqui, ó. É a teoria da atividade, a letra C. Teoria da atividade. Safira diz que está querendo entrar e etc. Ixi, eu não botei ela no grupo. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só mandar aqui. Pronto. Teoria, falou em teoria da atividade, ó como é fácil quando a gente domina o básico. Jamais tu ia querer falar aqui em teoria do resultado, porque não é isso que a gente está pegando aqui como noções básicas. Não tem segredo. É que nem a história da matemática. O professor de matemática ele vai dizer a mesma coisa. Meu filho, como é que tu quer responder expressão algébrica se tu não sabe as quatro operações básicas? Soma, subtração, divisão, multiplicação. Não vai, é a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Então, gabarito, ele é imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a teoria da atividade para definir o momento do crime, porque aqui é como se fosse uma exceção. Entendeu? Entra naquela mesma ideia do crime permanente, lá do cárcere privado e etc. E do sequestro. Então, gabarito, letra C. Aí aqui ele vem falando de associação para o tráfico, nada a ver. Aí ele fala aqui o que mais? Teoria do resultado para definir o tempo do crime, também nada a ver. Fica muito fácil. O cara que marcar isso aqui, ou realmente não estudou nada, né? Nada. Para marcar a letra B. Os verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, exportar, vender, escurecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, administrar, entregar, consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente. É muito verbo. Pegou só um desse daí, meu filho, já era. Não precisa acumular, não, é só um. Bastou um. Difícil? Mais ou menos, né? Quarta, Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime. E se encontrava em cumprimento de pena. Ao mesmo tempo, João, aqui já está matada a questão. Aqui vai aparecer uma legislação que vai beneficiar os dois e ele quer saber como é que vai aplicar. Um tá tendo um processo nas costas aqui em andamento e o outro já está cumprindo pena. Então, já está liquidada a questão. João respondia uma ação penal pela prática de crime idêntico ao de Jorge.
Durante o cumprimento de pena por Jorge e da submissão ao processo por João, ó, pronto, ó, um está cumprindo pena, juiz da execução, o outro está durante o processo, o juiz que tiver competente na causa. Foi publicado e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Quando uma lei diz que determinado crime não é mais crime, o que ocorreu? Abolitio criminis. O crime foi abolido. O crime deixou de existir na esfera do direito penal. Beleza. Qual é a observação sobre isso? A observação sobre isso é a seguinte: não é porque a lei disse que aquilo ali não é mais crime que eu não vou ser responsabilizado nas outras áreas, nas outras esferas. A gente já sabe que a área civil, criminal e administrativa, elas são independentes. Por uma ação, tu pode responder nos três. Nos três. O crime deixou de ser crime, mas tu pode responder na esfera extra-penal. Beleza? Então, bora lá. Ao tomar conhecimento da vigência da lei nova, Jorge e João o procuraram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de Jorge e João, você deverá esclarecer. Ó, o esclarecer apareceu, mas a informação é boa, né? Bora lá. Olha como ele vem aqui, ó. Não poderá buscar a extinção da punibilidade. Ele já vem negando o direito, claro. B, poderá buscar a extinção. Aí C, poderá buscar a extinção. Aí vem aqui letra D, não poderá buscar a extinção da punibilidade. A gente já eliminou aqui os dois que negou o direito. E eu vou ficar com B e C. Qual é o gabarito dessa questão? Letra C. Vou ver aqui, Safira conseguiu entrar? Conseguiu. É a letra C. Deixa eu ver aqui. O que está errado na letra B de boleiro? Ó, poderá buscar a extinção da punibilidade, beleza. Fazendo cessar todos os efeitos. Ó, ok. Os outros efeitos, né? Todos As outras os efeitos esferas. civis. Aqui ele errou, porque os civis, que é os extrapenais, eles permanecem. É tipo a ideia. Tu tá respondendo pelo mesmo fato, tá respondendo criminalmente e tá respondendo na esfera civil por conta, vamos supor, alguma reparação de dano material ou moral. O penal, tchau. Mas o civil, que é o extrapenal, vai continuar. Beleza? Então, gabarito, letra C, ó, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais. Ó, aí, calma, né? Ele vem aqui com todos os penais, mas mais na frente ele vai suavizar quando ele traz a exceção, mas não os extrapenais. Beleza? É o joguinho de palavras, que ajuda muito também. E faz a gente acertar a questão mais rápido. É fato isso. É que nesse crime bem aqui, ó, crime de sedução. Tinha o crime de sedução, rapaz, o negócio era sério, né? O de adultério também, né? Foi revogado, O né? adultério também, mas esse de sedução é interessante. Fui seduzida. Quinta, em 5/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário. Ó, fica tão batido que o cara já fica até imaginando qual é a resposta. Já dá até para ler rápido aqui, mas vamos com calma. Ó, quando é que ele completa seus 18? 5/10. 5/10. Beleza? Então, bora lá. Quando é que vai acontecer o aniversário dele? 9/10. Aí o que ele vai fazer? Sequestra Danilo. Tá aqui a besteira. Sequestrou Danilo com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo pagamento de R$50 mil para sua liberação. 2 semanas após, preste atenção, qual foi a data do sequestro? 9.
Errado. 9 é a data 9 é a data aqui do aniversário. A data do sequestro foi 5, entendeu? Ó, em 5/10, para comemorar o aniversário, que vai se acontecer no dia 9, ele sequestrou o Danilo. Foi no dia 5. Mas ainda assim, ia ser irrelevante, porque tu ia fazer a contagem aqui das 2 semanas da restrição, que ultrapassaria o 10, e ele já estava com o seu 18. Ó, aqui, ó. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a vítima, com a família da vítima, exigindo pagamento, a polícia encontrou o local. Então, 2 semanas depois, contando aqui dos 5, ó, aí alcança que é dia demais. Passou, foi batido. Beleza, já sabe aqui que ele vai responder. Já vai responder. Agora segura. Arthur, uma pergunta. Mesmo que ele não receba o dinheiro, já está configurado o crime, não é isso? Calma lá, calma, que isso pode aparecer nas alternativas. Continua. Exigindo pagamento, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo. Encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal reservada, vai esclarecer. De novo, a gente não consegue direcionar logo se a informação que o policial, que o advogado vai dar, é boa ou é ruim. Ele não usou nenhum daqueles verbos de defesa, pleitear, alegar, entendeu? Vocês vão prestar muita atenção nisso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, a gente procura o quê? A gente já sabe que se trata de sequestro, sequestro é crime permanente. E onde a gente não vai seguir aquela regra da teoria da atividade, que está correlacionada ao tempo do crime. É diferente. Tipo, vamos supor, está faltando um dia para eu completar meus 18 anos, e eu dou um tiro em fulano de tal, que só vem a falecer uma semana depois. Eu já completei meus 18. Um dia antes, eu tinha 17, dei um tiro nele, com a intenção de matar. Ele vem a morrer uma semana depois. Eu vou responder por homicídio doloso? Sim ou não? Nessa situação? Não, porque a gente analisa a data do fato. E é diferente aqui. É diferente quando se trata de crimes permanentes, como sequestro, cárcere privado e também a questão lá envolvendo drogas, né? Tem depósito, guardar e etc. Então, vamos aqui atrás do nosso gabarito. Sua conduta não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota teoria da ação, nada a ver com a teoria da ação. E primeiro que vai ter a denúncia sim. A gente já sabe que ele vai responder criminalmente. Letra B, não permite que seja oferecida a denúncia pelo órgão ministerial. De novo, ó. Aí ele vem falar de teoria do resultado, errado. A gente não perde tempo lendo isso aqui tudo. A gente já enxerga que vai ter sim denúncia, o oferecimento de denúncia. Já enxerga que vai ter o oferecimento de denúncia, desde que eu consiga enxergar que eu estou diante aqui de um crime permanente. Letra C, configura fato típico, ilícito e culpável. Então, o gabarito vai estar por aqui ou por aqui, ó. Vamos ver onde é que vai divergir. Podendo Lúcio ser responsabilizado, certo? Na condição de imputável, certo? Pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. O outro vai dizer que é na forma tentada. E agora? É letra C ou letra D? Consumada. Letra C. Letra C, consumada. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, que fala que o crime de sequestro ele vai se consumar independentemente de tu ter obtido a vantagem indevida. Beleza? Independente de ter obtido a vantagem, ele vai se consumar. Portanto, gabarito, letra C de casa. Tranquilo? As questões envolvendo a aplicação da lei penal são difíceis? Não. Mas se eu dominar a base, eu consigo acertar muita coisa. Tranquilo? Então, vamos partir, eu acho que para outro assunto aqui. Deixa eu ver aqui o que é agora, eu acho que é tipicidade. Ó, tipicidade.
Esse assunto aqui também é bom. Bora lá. Tem gente que se enrola todo. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro de casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, empurrou e conseguiu fugir com a coisa. Então, ele levou a respectiva e ainda empurrou, né, o proprietário para poder conseguir completar lá todo o intercrimes dele. Beleza, bora lá. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. Ó. Isso aqui, ó, já é gatilho, de indução. Continua. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. O que a questão vai brincar aqui? Ela vai brincar com aquela história do arrependimento posterior, arrependimento eficaz, não é isso? E o que mais? Desistência voluntária. O arrependimento foi posterior, Arthur, então não está certo, não é arrependimento posterior aí. Eu não vou fazer uma redução e tal. Como é que fica? É arrependimento posterior? Eu tenho arrependimento posterior aí ou não? Sim ou não? Aparentemente, é arrependimento posterior. Aparentemente. Mas, por que não é? Porque é o seguinte, Ele não fez algo para impedir, não é isso? não, aqui foi tudo completado. Entendeu? Para impedir, quando eu quero impedir o resultado, eu estou falando de arrependimento eficaz. Sim, Entendeu? correto. No arrependimento eficaz, eu consumo a prática e eu tento minimizar os efeitos. Vamos supor, eu quero matar fulano, dei 3 tiros nele. Aí eu vejo ele lá no chão agonizando e diz, rapaz, eu vou levar esse cara para o hospital, entendeu? E outra, para o arrependimento eficaz funcionar, ele tem que ser eficaz. O cara que tu tá salvando dos tiros que tu deu nele, ele não pode morrer, porque senão não aplica. Tem que ser eficaz. No arrependimento posterior, eu consumo a prática delituosa e depois eu dou um jeito de reparar o dano ou restituir a coisa. Mas eu não aplico aqui. Por quê? Porque o arrependimento posterior eu não aplico quando o crime tem violência ou grave ameaça. E aqui teve violência, no empurrar. Entendeu? Então eu não aplico o arrependimento posterior. Pode ter uma atenuante, entendeu? Uma atenuante cabe bem aí. É quando tu procura, por espontânea vontade, né? Tentar reparar o dano e etc. Uma atenuante pode ter. Desistência voluntária, tu não completa o intercrimes. Tu desiste antes de consumar. Gravou isso aí, não cai mais na pegadinha dessas questões. Então, teve violência, não vou falar em arrependimento posterior. Eu vou falar em uma possível atenuante da pena. Então, bora lá. Ó, verbo, tá aqui, ó, deverá informar. Não indica se vai ser uma informação benéfica ou não. Então, bora lá. Ó como ele vem aqui, ó. Se tu pegou o bizu, o que tu faz? É o olho, chega, os olhos brilham. Por quê? Porque tu vai logo ver bem aqui, ó. Opa, não é esse aqui. Ele tá tentando me enganar. Esse aqui é gatilho. O cara que caiu lá em cima já era. Ele marca a letra e dá discute com os outros. Arrependimento eficaz, tchau. Arrependimento posterior, tchau. Só sobra uma. Atenuante. Da reparação do dano. Não sendo, porém, afastada da tipicidade. Beleza? Praticou o crime, mas eu vou fazer uma reduçãozinha de pena. Porque tem uma atenuante. Se tu caiu, ele usa o verbo, ó, eles são nojentos, ele usa o verbo para entrar na cabeça do candidato e ele achar, meu Deus, que questão fácil, arrependimento posterior. Ele vai se arrepender posteriormente da prova, quando ele vai aqui não passou.
E Entendeu? ali tem que ficar ligado, Arthur, que teve um empurrão, né? Ele foi empurrado, O então teve empurrão a é a violência, né? violência, é bem ali que configura a violência. Olha aí, tá Se não vendo? tivesse tido, né, isso, aí Pois sim, é. tem que ser esperto. Vamos aqui para mais outra. 7. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. As questões de penal, eu sempre fico de olho nisso aqui, ó. O animus necandi. Eu não quero quebrar tua perna, Intenção. te lesionar, eu quero é te matar. Isso aqui é importante demais. Vindo encontrá-lo conversando com uma senhora, 68 anos. Aí o cara já sabe a história todinha. O que vai acontecer aqui? As possibilidades. Ou ele dá um tiro em um e matador de uma lapada, ou ele dá um tiro em um e erra e acerta a senhora. Uma das duas possibilidades pode aparecer na situação aqui. Pedro saca a sua arma regularizada, e cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela morreu. O que eu tenho que aprender sobre isso? Vítima real e vítima virtual. A vítima real foi a senhora, que morreu. A vítima virtual foi o Henrique, que não morreu, né? Beleza? É assim que a gente analisa essa história. Outra coisa que a gente analisa. Ele responde como se ele tivesse praticado o crime contra a vítima virtual. Henrique. Ele não vai responder como se tivesse matado a senhora. Ah, mas foi ela que morreu. Certo, ela que morreu, mas ele não queria matar ela. Ele queria matar o outro. Então ele responde como se tivesse matado o outro. A gente vai analisar as características da vítima virtual e não da vítima real. Aí a questão ela brinca com isso. Entendeu? Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro configura crime, lógico. Agora, como ele vai brincar aqui, ó, mudando. A gente já sabe que é doloso. Beleza? Ah, mas a mulher morreu, ele não queria matar ela, certo? Mas a gente analisa aqui a questão da vítima virtual. Ele responde como se tivesse matado o Henrique. E a gente pegou lá em cima o quê? O animus necandi, a intenção de matar. Então, jamais eu falaria em culposo. Olha como fica rápido. Fica rápido demais, ó. Aí fica aqui, ó. Aí ele vai fazer a confusão. Letra A, crime de homicídio doloso consumado, com causa de aumento de pena em razão da idade da vítima. Ele está querendo dizer que vai ter causa de aumento de pena em razão da idade porque foi contra a senhora. Não analisa as características de quem morreu. Eu analiso as características de quem eu queria matar. Então, qual é o gabarito? B de bola. Doloso consumado apenas, sem causa de aumento de pena em razão da idade da vítima. Deu para entender? Aí é como tu fala, tem que saber o básico, né? Para acertar essa questão, né? É o básico, não precisa ficar louco, não, estudando. De vez em quando aparece umas questões doidas aqui, querendo teoria, mas o cara não se desespera, não. Não vai fazer prova para juiz, vai fazer prova da OAB. Então, gabarito, letra B de bola. Aí teve aberratio ictus ou erro em persona. Erro sobre a pessoa ou erro na execução. Aberratio ictus. Aberratio ictus, erro na execução. Eu é que sou ruim de mira mesmo, acertei e falei assim, ó. Entendeu? O erro sobre a pessoa é quando eu juro que é a pessoa e na verdade não é. Eu quero matar João, mas eu não sabia que João tinha um irmão gêmeo. Ia bater foi o irmão gêmeo dele. Entendeu? Erro sobre a pessoa. Eu juro que é a pessoa. E errei. Resultado diverso do pretendido. Oi? Seria o resultado diverso do pretendido. Não. Resultado diverso do pretendido já diz. Ó. É um resultado que tu não queria. E acabou acontecendo. Aqui aconteceu o resultado. Ele queria matar alguém. A diferença foi que foi outra pessoa. Entendeu? Entendi. Ele responde pelo doloso, normalzinho, sem problema nenhum. Não entra a ideia de homicídio culposo, não entra. Tem que tomar cuidado, porque a questão vai querer brincar com essa história de homicídio culposo. Só porque tu matou o outro errado, mas tu queria matar fulano.
Certo. Oitava. Pedro, quando limpava sua harpa, eu acho que esse aqui entra a história de 2 coelhos com uma cajadada só. Deixa eu ver. Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrado em seu nome, que mantinha no interior da sua residência, sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. Atingiu 2 com uma só ação. Beleza? Vocês olharam no jornal uma situação onde teve recente. Uma criança que matou a outra criança sem querer, porque o pai tinha deixado uma espingarda em casa, aí a menina de 10 anos foi mexer nessa espingarda e ela disparou a espingarda na bebê de 2 meses, sei lá. Morreu. Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente. Tranquilo. Então, bora lá. Aqui a gente enxerga que teve o quê? Culpa. Entendeu? A culpa aqui no direito penal, ela se divide em perícia, né? Aquela imperícia, negligência e imprudência. Aqui teve uns 3, praticamente. Então, bora lá. A gente já vai tirar aquela ideia de dolo. A gente já descarta a ideia do dolo. Então, a questão onde vier falando dolo, a gente já elimina. Então, vamos lá. Segundo, foi uma só ação. Se foi uma só ação, a gente vai falar que, foi 12 resultados, certo, mas foi uma só ação. A gente vai falar que houve concurso formal. Quando vocês encontrarem uma questão que falar que o cara deu um tiro, matou os 10 com um tiro, concurso formal. Uma ação ou omissão, 2 ou mais crimes como resultado, concurso formal. Quando é que vai ser concurso material? É quando vai ser mais de uma ação ou omissão e eu vou ter 2 ou mais crimes. Então, já ficou claro bem aí, já ficou claro que é culposo, 2, concurso formal. Tchau. Será que já dá para acertar a questão? Preocupado com a situação jurídica, Pedro procura, para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do comportamento dele. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de... Vamos lá. Aqui, a letra A, homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo. Ele botou 3 coisas aqui, ó. Homicídio culposo, lesão culposa e disparo de arma de fogo. Aqui tem a absorção de um e outro. Em concurso formal. Que bagunçou, né? Olha aqui falando do material, ó. A gente já descarta também. Aí continua. Letra B ou letra D? Letra B. Homicídio culposo e lesão corporal grave. Em concurso formal. E o outro, homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso formal. Qual é o gabarito? A letra D? Letra D. Esse negócio bem aqui, ó. Lesão corporal grave, não tem essa história de lesão corporal grave, leve, não. Beleza? Então, descarta essa história bem aqui, ó. Lesão corporal, lesão corporal. Gabarito, portanto, letra D. Talvez alguém ficaria achando... Eu ia errar isso aí, Arthur. Por causa do grave ali, ó. Eu ia cair nesse gatilho bem aí. ia cair, entendeu? Ia cair. A banca, eu já falei que a banca não é feita por gente à toa. Entendeu? Não foi feito por gente à toa. Então, esse negócio de lesão corporal culposa, a gente não vai avaliar se foi leve, médio ou grave. É apenas lesão corporal culposa. Entendeu? A gente não vai fazer aplicação de qualificador aqui, se foi leve, etc, etc. Não. Se foi culposa, não tem essa história de leve, média ou grave. Entendeu? Gabarito letra D. Nona questão. No dia 28 de agosto de 2011, após uma discussão no trabalho, quando todos comemoravam os 20 anos de João, este João
desfere uma facada no braço de Paulo, que fica revoltado e liga para a polícia, sendo preso em flagrante pela prática do injusto de homicídio tentado. Homicídio tentado. Obtendo liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de delito constatou a existência de lesão, aqui vem a lesão leve, porque ele não está falando de lesão culposa. Aqui é a lesão dolosa. Lesão leve. A denúncia foi oferecida em 23, aqui já vai entrar no Ministério Público no meio, e recebida pelo juiz dia 28 de 2013. Calma aí. Essa aqui é questão típica de segunda fase de direito penal. Continua. Fim da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, ocasião em que a vítima compareceu, confirmou os fatos, inclusive dizendo acreditar que a intenção era mesmo matar, né? Eu queria era matar esse cabra safado. E demonstrou todo o seu inconformismo com a conduta do réu, João foi pronunciado, sendo a decisão publicada em 23 de agosto de 2015, não havendo impugnação pelas partes. Submetido a julgamento da sessão plenária em 18 de julho de 2017, os jurados afastaram a intenção de matar. É o tribunal do júri, né? Então afastou. Ocorrendo, estava esperando, pensei que não aparecia isso aqui, preceito secundário. Ou preceito secundário não, pena. Agora lá. Ocorrendo em sentença, então, desclassificação. Quando é que eu faço desclassificação? É quando a primeira imputação de crime que foi dada, né, é modificada. Qual foi a desclassificação? Passou para lesão corporal simples. Lesão corporal simples. Que tem a pena máxima prevista de 1 ano. Pena máxima prevista de 1 ano. Sendo certo que o Código Penal prevê pena de 1 a 2 anos. Prescreve em 4 anos. Já deu a dica aqui, ó. Beleza. Qual é a outra dica? Ele está falando que a pena de 1 ano aqui, ela prescreve em 4 anos. Qual foi a data do fato? 2011. Beleza. Quantos anos ele tinha? 20. Vocês já ouviram falar em menoridade relativa? Que é para o menor de 21 anos? É tipo dizer que uma condenação X de 8 reduz para metade. E aqui foi... Cadê? 1 ano, tipo aqui a prescrição também de 4, reduz para... a prescrição que reduz para a metade. Agora ele quer saber o seguinte, houve prescrição aí? Sim ou não? É isso que ele quer que a gente enxergue. Deixa eu ver se dá de enxergar tudinho. 28, 2011, data da condenação, 2017. Houve prescrição ou não nessa questão? Essa é um pouco mais difícil, né? Essas questões que envolvem... Por isso que eu falei que é uma questão que cai na segunda fase, na dissertativa. Entendeu? O fato ocorreu no dia 28 de 2011, tempo do crime, teoria da atividade. A denúncia foi recebida em 28, a denúncia foi oferecida dia 23. Quando que ela foi recebida? 28 de 2013. Beleza. Continuando. Recebida em 2013. A gente deve ter uma causa interruptiva da prescrição. Então, o que a gente vai analisar mais aí? A lesão corporal, pena prevista que eu falei, né? 1 ano, que eu falei na questão. E a gente tem a redução da menoridade relativa, que vai fazer o seguinte: o que era 4 fica 2, significa dizer que esse prazo de 4 vai ser reduzido pela metade, e João, porque ele era, ao tempo do crime, ele era menor de 21 anos, lembre-se do negócio aí, essa menoridade relativa, o que era 4 passa a 2 anos, ou seja, a gente teve uma prescrição aí, a gente teve a prescrição, beleza? Então, qual é o gabarito? Deixa eu descer aqui. Decadência não é... Ele botou ali prescrição 3 vezes. Pronto. Me diga aí qual é dessas prescrições aí a resposta. Acharam?
Como é que eu analiso aqui? Eu analiso a data do fato, e eu vou analisar a data do recebimento da denúncia. Do recebimento da denúncia. Ela não fica tão simples porque envolve outra coisa. Aquela contagem lá do prazo, em razão de que a gente exclui o dia do início e exclui o último. Ou seja, aqui a denúncia teria que ser recebida um diazinho antes, um dia antes. Ela deveria ter sido recebida no dia 27. E ela foi recebida no dia 28. Ó. Aí, contando da data do fato, ó, tá bem aqui, ó, 28, era para ser um dia antes. Um dia antes. Porque a gente exclui o primeiro, né? A gente inclui o primeiro e exclui o último. Por isso que ficou errado, em conta de um dia. O gabarito vai ser letra B de bola. B. Prescrição da pretensão, porque já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Aí o outro aqui ele mistura. Oferecimento até a publicação da decisão de pronúncia. O outro, pretensão, porque a data do recebimento da denúncia do julgamento decorreu o prazo prescricional. É errado, porque aqui está tudo suspenso, entendeu? Aqui é que ainda não estava. Recebeu a denúncia, aí interrompe a prescrição. E recebeu, já depois que tinha percorrido o prazo, aí já era. Gabarito letra P de bola. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, porque tem essas peculiaridades. Trabalhosa também, né, Arthur? A gente perde mais tempo, né? Perde bastante tempo numa dessa daí. Porque tu tem que anotar. Vai ter que fazer uma anotaçãozinha, para tu não te perder. 10. Com dificuldades financeiras para comprar o novo celular pretendido, Vanessa, sem qualquer envolvimento pretérito, não tem antecedentes, etc., sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial ou judicial, aceita, a pedido do namorado de sua prima, que havia conhecido 2 dias antes, a transportar 500 gramas de cocaína de um estado para outro, Alagoas, Sergipe. Então, fica de olho nisso aqui, ó. Quero transportar a droga do Maranhão para São Paulo. Não consegui nem sair do Maranhão, fui logo pego. Mas eu vou responder, eu vou ter aí uma qualificadora da ideia de transportar para outro estado, sim ou não. Ah, mas eu não atravessei o estado. Mas eu queria ir para lá. Calma aí. Então, bora lá. Apesar de aceitar a tarefa, Vanessa solicitou como recompensa R$ 5.000, já que estava muito nervosa por nunca ter adotado qualquer comportamento parecido. Após a transferência do valor acordado, Vanessa esconde material entorpecente na mala de seu carro e inicia o transporte da substância. Ainda no estado de Alagoas, 30 minutos depois, Vanessa é abordada por policiais e presa em flagrante. Após a denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de pena, inciso 5 da lei 11.000 e tal, durante a instrução, todos os fatos são confirmados. Folha de antecedentes criminais, sem outras anotações, primeira vez no transporte de drogas, transferência de valores, que o bem transportado era droga, etc, etc. E que a intenção era entregar no outro estado. Intimado da sentença condenatória nos termos da denúncia, o advogado de Vanessa, de acordo com as previsões da Lei X e da jurisprudência do STJ, deverá pleitear, aqui, ó, verbo de defesa. Verbo de defesa. Porém, é uma defesa branda. Por quê? Ele vai conseguir afastar essa qualificadora? Acredito que não, Arthur. Ele não vai conseguir afastar. Beleza? Ele não vai. Então, que diabo que ele vai fazer mesmo nessa história? Porque é um verbo de defesa, alguma coisa de bom ele vai tentar fazer. A majoração, não. A majoração não vai, porque a majorante desse tráfico transnacional de drogas, ela vai se configurar com a prova da destinação, entendeu? Ainda que não consumada a transposição de fronteira. Então, ele não consegue afastar. E o que ele vai fazer, então?
Letra A, reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Beleza. Mas ele erra bem aqui na tentativa. Consumado, meu filho. Afastamento da causa de aumento e reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Ele está querendo afastar a causa de aumento? Errado. Afastamento da causa de aumento? Errado. Vai ter, por conta dessa qualificadora, vai ter. Independente de ter ultrapassado a fronteira, mas a gente analisou a intenção, que era levar para outro estado. A única coisa que ele vai fazer aqui, ó, é a ideia do tráfico privilegiado. Por quê? Ela é bandida de primeira viagem, entendeu? Ainda não tinha um histórico, etc. Aí a gente tenta passar a mão na cabeça para ver se cria vergonha na cara e decide não fazer mais besteira. Gabarito, portanto, letra D. Reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Beleza? Geralmente, quando aparece esse caso aqui de drogas, eu tento ver logo essa possibilidade aqui do tráfico privilegiado. Aí, quando o cara vai na delegacia, vai lá, tinha a droga, tinha a balança de precisão, não sei mais, aí tá difícil. Mas paga a tua entrada. Então, bora lá, gabarito letra D. Ficaram ligados nessa história de verbo de defesa? Não é porque é um verbo de defesa que eu vou com sede ao pote, entendeu? Não, o cara vai com calma. Porque senão tu te lasca, tu vai botar logo aqui mais beneficia. Questão número 11. Regina dá à luz a seu primeiro filho. Ó, essa daqui é tranquila, questão tranquila. Essas que envolvem estado puerperal da parturiente. Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, é um estado meio que psicológico, sei lá, da mulher, que ela não fica muito bem das ideias. Comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. Ela quer matar o seu próprio filho. É que nem aquele instinto de cachorro, né? Cachorro que come o filhote, gato que come o filhote, os bichos, etc. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno. Ó, ela acha que é o filho dela. E ela vai matar outro. Erro na execução ou erro sobre a pessoa? Erro sobre a pessoa? Isso. Erro sobre a pessoa. Se é erro sobre a pessoa, ela responde como se tivesse matado o filho alheio ou como se tivesse matado o filho dela? Como se tivesse matado o filho dela. Pronto, é isso aí. Então, bora lá. Aí, morreu, né? Matou o menino. A gente pensa até que essas coisas é história de OAB, né? Isso acontece. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado. Ó, ele colocou uma qualificadora pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Colocou também aqui a idade da vítima. Vamos ver o que a gente vai afastar bem aqui. Se falou em denúncia, está dizendo o quê? Que o Ministério Público se manifestou. O que eu já falei, o Ministério Público erra. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do júri, requerer. Tá aqui, ó, verbo de defesa. Ele vai requerer o que aqui? O que vocês acham? Que ele vai tentar afastar bem nessa história? O crime? Lógico que não, né? Ele vai tentar, sabe o quê? Ó, qual é o crime que foi imputado aqui? Homicídio. É homicídio? É. Não, não é. Ah, mas ela não matou? Matou. Homicídio. Infanticídio, né? Só que aqui a gente tem um tipo penal específico para a mulher que está sob estado puerperal. Se ela está sob influência do estado puerperal, ela não comete homicídio. Só se ela não estivesse, aí sim seria homicídio. Mas como ela está sob influência do estado puerperal, é infanticídio. E dentro do tipo penal do infanticídio já está englobado a ideia de idade da vítima e tudo mais. Então, se eu quero mudar o tipo penal, eu quero dizer, não foi homicídio, foi infanticídio, eu vou pedir a desclassificação do crime. Aí vem aqui, ó, como já fica na cara, já apareceu 13, então eu apago aqui, que nem esse aqui, é desclassificação. Então, bora lá. Letra B, a desclassificação para o crime de infanticídio. Foi erro sobre a pessoa ou erro na execução?
Erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Então, eu já elimino aqui, ó. Já não vou perder meu tempo lendo isso aqui, não. Aqui a gente tá falando erro na execução. Tchau. Deixa eu ver aqui a letra D rapidinho. Desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa. Certo. Podendo ser reconhecido agravante se o crime for contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Calma. Eu não vou levar essa história aqui em conta. Lê a letra B. Desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa. Não podendo ser reconhecido agravante. Por que eu não vou reconhecer agravante? Porque no próprio tipo penal, infanticídio, essa ideia de agravante já está toda incluída. Eu só ia falar em agravante por ter matado o filho se fosse homicídio normal, sem influência do estado puerperal. Gabarito, letra B. Entendeu? Letra B. Se tivesse falado assim, fulano de tal matou o filho, etc., porque estava doido, estava com raiva do menino, porque tinha derrubado a louça dela da mesa, aí matou a criança, aí sim, ó, eu poderia marcar a letra D. Entendeu? Eu não poderia marcar, não. Eu poderia falar nisso bem aqui, ó. Reconhecimento de agravante por ter o crime ter sido contra descendente. Aí sim, mas não é a história aqui, é infanticídio, e a gente não reconhece essa agravante, porque ela, via de regra, já está englobada no próprio tipo penal do infanticídio. Gabarito, letra P de bola. 12. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de via de fato, pois, enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa na sua cabeça. Acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto, que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Ele pegou um tapa na cabeça, foi lá e apareceu aqui uma queixa-crime. Diante disso, foi instaurado o procedimento investigatório, em desfavor de Roberto, né, o cara que deu tapa no pé dela, Robinho, no outro. Sendo posteriormente verificado em câmera de segurança que, na verdade, um desconhecido. Aí descobriram que não foi Roberto, foi outro. Beleza. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público oferece denúncia. Aqui, ó. O Ministério Público fazendo besteira, né? Pô, isso aqui é uma coisa de resolver entre as partes ali e tal, ele não poderia estar se metendo. Aí ele oferece denúncia em face deste, por denunciação caluniosa. Aí o cara que entrou com o processo já está sendo réu. O cara que ofereceu a queixa-crime já está sendo réu aqui, ó, por denunciação caluniosa. Considerando apenas as informações expostas, você, como advogado, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear. Está aqui, ó, verbo de defesa. Lá vai a gente defender Francisco. Beleza? Francisco. Deste. Faz referência a Francisco. E aqui a gente vai pedir absolvição. Essa lei é fácil. É fácil. É. O que é essa denunciação caluniosa? A denunciação caluniosa é tipo a ideia de tu fazer a máquina da justiça funcionar. É tipo tu dar causa a inquérito policial, a procedimento investigatório, a processo judicial, imputando a alguém uma infração penal que tu sabe que ele é inocente. Essa é a ideia da denunciação caluniosa. E aqui, ele não imputou o outro cara lá, sabendo que ele era inocente. Não, ele não sabe, ele tinha uma dúvida, até porque ele era seu desafeto. Então, possivelmente, né, dentro do raciocínio lógico, possivelmente, dentro da probabilidade, seria ele o autor. Então, ele não quis prejudicar ninguém. Se ele não quis prejudicar ninguém, não tem o quê? O elemento volitivo dolo. Se não tem dolo, meu filho, o que a gente vai pedir para o nosso cliente? Absolvição. É a letra D? Absolvição. É letra D. Letra D, ó. Absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente. E ele não quis prejudicar ninguém sabendo que o cara é inocente, não. A questão, numa leitura calma, tu percebe isso. Percebe isso tranquilamente. Aqui fala bem aqui, ó. Recebeu um tapa na cabeça, acreditando que a infração teria sido por fulano, porque ele era seu desafeto.
Aí ele vai na delegacia e narra o ocorrido. Não ficou demonstrado o dolo. Gabarito letra D. Absolvição. Vamos aqui para mais outro. Eu coloquei 18 questões, eu acho que foi 18. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa de cápsulas com cápsulas que acredita ser remédio. Ó, ele acredita ser. Ele não tem certeza. Sem ter conhecimento que estas, na verdade, eram cocaína. Custava colocar cocaína, vai botar cloridade de cocaína. Por outro lado, José transportava em seu veículo 50. Lá vem José, lá vem Tony José. Tô doido. Transportava em seu veículo 50 gramas de maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade de material. Ó, um transportava sem saber, o outro transportava porque achava que podia usar, né? Beleza? Para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ó, se falou denúncia, já foi o Ministério Público o quê? Fazendo besteira. Então, a gente vai atrás de uma saída. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony vai alegar, ó, verbo de defesa. Então, ficou logo bem mais que claro que a gente vai atrás de uma solução. O que a gente vai pedir em favor dos nossos clientes? Aí ele colocou respectivamente. Então, a resposta tem que ser na ordem. Se primeiro foi Tony, eu tenho que dar a resposta correta para Tony, porque se eu inverter, vai estar errado, porque eu vou estar correlacionando na transversal, tudo ao contrário. Então, Tony, que está levando droga sem saber que é droga, ele incide em erro de tipo ou erro de proibição? É muito fácil tu gravar pelo menos um. O erro de proibição já é bem nítido. Vamos supor, Tipo. eu estou levando a maconha porque eu acho que eu posso. Ou seja, não é proibido. Esse aqui da maconha, que ele está levando para uso de fins medicinais, é erro de proibição. O outro é erro de tipo. Entendeu? E erro de tipo é essencial, que vai afastar aí a questão da tipicidade e tudo mais. Erro de tipo e erro de proibição. Beleza? O erro de tipo, ele entra nas elementares do tipo penal. O de proibição, ele entra lá na parte de antijuridicidade, etc. Então, pegando a... Professor, cortou o áudio aí. Peraí. Foi eu que tinha cortado o áudio aqui sem querer. Voltando, acho que cortou bem aqui na parte que eu falei. O que está levando droga sem saber que é droga, erro de tipo. O que está levando droga sabendo que é droga, mas ele acha que não é proibido, erro de proibição. Aí aqui, ó, erro de tipo nos dois, errado. Erro de proibição nos dois, errado. Aí ele vai inverter a ordem aqui, ó. Inverter a ordem, que é para tu não vacilar. O cara afobado, ele não se liga que ele tem que seguir a ordem. É erro de tipo e erro de proibição. Olha como ele inverteu aqui, ó. Erro de proibição e erro de tipo. O que faz a gente marcar a letra C? O respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é na ordem. Um e outro. Correlacionar o primeiro e o segundo na ordem. Beleza? Então, gabarito, letra C de casa. Entendido. Vamos aqui para 14. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado. Estupro qualificado na forma, em razão da idade da vítima, porque teria praticado condição carnal contra a vontade de Luana, 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. No curso do processo, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido. Ó. O consentimento vai afastar essa tipicidade bem aí. Sendo a informação confirmada por Yuri. Lógico, né? Ele vai dizer o contrário, ele é doido da cabeça. Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar alegações finais, vamos ver se vai vir o verbo de defesa, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por absolvição. Está aqui, a expressão de defesa. Sob o fundamento de que o consentimento da ofendida
funciona como? Agora vem um perigo aqui, ó. O consentimento dela vai afastar o quê? Tá tão fácil essa pergunta. A tipicidade da conduta. Tipicidade da conduta. É isso mesmo? É isso mesmo. Gabarito, letra C de casa? Letra C. Letra C de casa. Porque a gente faz a pergunta tipo assim, se o consentimento da vítima é uma elementar do tipo penal, então vai afastar o fato típico. Se não for elementar do tipo penal, vai excluir a ilicitude. Entendeu? Beleza? Então aqui deixa o fato praticamente atípico, ou seja, não é crime a conduta. Arthur, e a situação onde o cara manteve condição carnal com menor de 14 anos, estupro de vulnerável, não tem nenhuma saída? Tem ou não tem? Saída. Tem saída, no caso desse, mas aí o caso concreto é que vai te ajudar. O caso concreto ele vai trazer informações sobre um possível erro de tipo, onde, vamos supor, tem questão da OAB assim, plano de tal, foi para uma festa que era só permitida a entrada de maiores de 18 anos, e lá tu conhece fulano de tal, acreditando que ela é maior de 18 anos por conta da festa, que só permite a entrada para o pessoal com 18 anos apresentando a carteira de identidade. E ainda assim, ela aparentava ser, já, por conta de já ser alta, já ter todo um corpo formado, aparentava ser mesmo maior de idade. O cara acabou tendo relação sexual com ela. Aí tu vai alegar a ideia do erro de tipo. Beleza? Não tinha como tu enxergar a possibilidade dela ser menor de idade, porque as circunstâncias não ajudaram. Aí o cara consegue sair uma saída. Aqui, gabarito letra C, afastou a tipicidade da conduta. Lembrando que o consentimento do ofendido ele não está previsto em lei, ele é uma criação doutrinária e jurisprudencial. E aceita pelos tribunais. E para encerrar, 3 questões sobre concursos de pessoas. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os patrões de quem gostava não sofreriam qualquer ameaça ou violência. Beleza. Tá tudo acertado. No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Qual a intenção dos dois? Subtrair os bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa, para que este saísse rápido da casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência. Mudou de furto para roubo. Beleza? E subtrai os bens. Descobertos os fatos, Francisco e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado. A gente já sabe. Falou em denúncia, a gente vai pela lógica. Falou em denúncia, o Ministério Público está errando, a gente já percebeu aqui que Francisco não estava sabendo da outra intenção do Rafael, então a gente vai tentar passar a mão na cabeça aqui e livrar a Francisca de alguma coisa. Não tudo também, né? Considerando as informações narradas, o advogado vai buscar uma saída. Em relação a Francisca, ele deixou específico, é Francisca o nosso alvo. A absolvição, deixa eu só baixar aqui. Eu já falei para vocês, né? Que a gente encontra o verbo de defesa, mas não é por isso que eu vou atrás da alternativa que mais beneficia. Então, a letra A, ela beneficia demais. A absolvição, nada a ver. Então, já descarto. Letra B, reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação de causa de redução de pena. Cuidado, aí vem a confusão entre isso aqui e ele nem colocou outra expressão, né? Letra C, o reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave. Cooperação dolosamente distinta, aplicando-se a pena de furto qualificado, que foi a primeira intenção. Qualificado porque teve concurso de agentes. É o gabarito? Deu para entender? Qual era a primeira intenção? O liame subjetivo estava voltado para o furto.
A segunda parte da ação não envolve Francisca. É como se fosse uma intenção própria dele. Entendeu? Ela vai responder pelo furto, vai. Qualificado, sim, porque teve ação de duas pessoas. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave, aplicando-se a pena do furto qualificado. Entendi. Tranquilo? Aí aqui ele colocou na letra D, reconhecimento que o agente quis participar de crime menos grave, aplicando-se a causa de diminuição da pena sobre a pena do crime de roubo majorado. Não, não joga o roubo majorado, porque ela não praticou aqui, ela não entra no roubo majorado, porque ela não sabia que ele tinha essa intenção. Só a primeira, que era o furto. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, bora aqui atrás de outra. Deixa eu deixar aqui verde. Faltam só mais duas. Pedro e Paulo combinam de praticar, nas questões de concurso, vai vir sempre essa história de dois ou mais. Pedro e Paulo combinam praticar um crime de furto em determinada creche. Tá? Parece até a mesma questão, né? Com a intenção de subtrair computadores. Qual é o crime? Furto. É a mesma história. Só muda aqui os personagens. Pedro, então, sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e não teria nenhuma criança. No momento da empreitada delitiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos. No interior do local, eles verificam que a creche estava cheia, por conta da festa do Dia das Mães. Então, Pedro pega o laptop e vai-se embora. Ele queria só o furto, né? Vai-se embora. De imediato pela porta dos fundos. Mas Paulo, que estava armado, e Pedro não sabia. Ele estava armado e Pedro não sabia de nada. Anunciou assalto e subtrai bens. Aí passou aqui por roubo e tal. Captadas as imagens pelas câmeras, Pedro e Paulo são identificados. E no certo pelo crime de, aqui, ó, roubo duplamente majorado. Então, a gente já sabe que a gente vai ajudar quem aqui na história? Pedro. E pegou um laptop e foi-se embora. Pedrinho. Paulo é psicopata. Paulo é doido. Com base nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear, verbo de defesa. A mesma ideia da questão anterior. Talvez ele mude algumas expressões. Ó, participação de menor importância, não é. Aí vem aqui, ó. Esse bem aqui, ó. Cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena, ou gerando aplicação de pena do crime menos grave. Não. A letra B não entra na história. A letra A a gente já descarta, né? Letra A e letra D a gente descarta. Esse negócio de participação de menor importância. Essa participação de menor importância, para ela dar certo numa questão, tem que trazer bem mais informações. Ela tem uma ideia meio que secundária, entendeu? É tipo dizer, a pessoa concorreu para o crime, mas o ato dela não foi decisivo para a realização desse crime. Então, qual poderia ser o gabarito? Letra C. Letra C de casa. Uma coisa bem fácil aqui, ó. Para descartar a participação, sabe o que é? Estava me esquecendo disso. Bem fácil, uma coisa bem fácil que a gente tem que botar na cabeça para descartar qualquer ideia de participação é o seguinte. Para ser considerado participação, eu teria que saber que Paulo iria praticar roubo, e eu não sabia. Pronto, é só isso. Tu vai conseguir descartar qualquer hipótese de participação, se tu percebeu que eles queriam fazer ou praticar um furto. Depois o outro doido lá foi cometer um roubo, mas eu não sabia. Então, não fale em participação. Pronto, tá aí, para eliminar logo A e D de cara. Gabarito, portanto, vai ser letra C. Cooperação dolosamente distinta, gerando a aplicação da pena do crime menos grave, que foi o furto. Ele responde pelo furto. Beleza? Eu vou dizer que vai ter uma qualificadora aqui, vai, pelo concurso de agentes. Ele não colocou na questão, mas tem. Gabarito, letra C de casa.
E por que não é participação? Porque na segunda empreitada criminosa, ele não sabia nada sobre ela. Entendeu? Participação de menor importância. Só como faz sentido? Cara, eu quero roubar ali o colégio, meter o terror lá. Não, beleza, tamo junto, tamo junto. Aí o cara vai. Só que ele vai, ajuda a carregar a arma e tudo mais, no carro, dirige, vai pegar todo mundo, mas ele não entra para praticar junto. Mas ele sabe o que vai acontecer. Participação. De menor importância, porque a atuação não foi tão decisiva para o resultado. Então, acaba de letra C, só explicando a ideia da participação. Duas questões para encerrar de concurso. Delegado do Poder Civil. Em determinado restaurante, almoçam João, Pedro e Jorge. O caso hipotético é meio louco, né? Mas dá para ter uma noção. João, Pedro e José. Ó, isso aqui é danado. Fazer tu errado. Sabe por quê? João e José são palavras parônimas. Elas têm uma pequena semelhança, entendeu? Isso pode criar uma confusão na tua cabeça na hora que tu estiver lendo, tu trocar os nomes. Então, presta atenção. Aí vem aqui, ó, Pedro se retira para ir ao banheiro. Neste momento, João aproveita a oportunidade e solicita aqui José, ó, ele brincando aqui ó, com João e José, e pede para José passar o sal, a fim de salgar excessivamente a comida de Pedro. José, que está meio doido, mas deve acertar. José, agindo culposamente, então ele já está dizendo que José está agindo de forma culposa. Então eu não vou dizer que tem dolo. Ele já está dizendo que ele está agindo de forma culposa. Entrega veneno no lugar do sal. Não sei de onde precisa esse veneno, né? Mas entregou o veneno. Ou seja, ele está querendo dizer que ele deu veneno no lugar do sal, mas ele se enganou por um momento. Aí continua. João, notável químico. Ó, João, químico, percebe o engano de José. Então, a gente já está percebendo dolo. Tá bem aqui, ó. Quem pediu sal? João. Tá aqui, ó. João pediu sal. Aí José entregou o sal, entregou o veneno no lugar de sal, mas não foi com dolo. Ele já disse que não foi com dolo. Aí João percebeu que não era sal, era veneno. Ó, percebeu o engano. E mesmo assim coloca o veneno. Aí vem aqui tem dolo. Colocou o veneno na comida de Pedro. O que ingere vem a falecer. Considerando o caso hipotético, assinar a afirmativa correta. Olha o que ele vem falando bem. Erro determinado, trata-se de hipótese de erro determinado por terceiro. Tem erro determinado por terceiro aí? A ação do cara que deu o sal induz alguém a erro? Não. Não. Por que não? Porque ficou claro que o outro percebeu que não era sal. Era veneno. Entendeu? A questão deixou claro bem. Eu estava até vendo o pessoal batendo boca com essa questão aí, mas eles estavam batendo boca porque ele não estava conseguindo diferenciar quem era quem na história. Tinha gente achando o seguinte, ó, que o químico era o José. Aí, tipo assim, mas se José agiu culposamente, mas ele sabia que o sal era veneno. Não é, rapaz. Olha aqui, ó. José, ele entregou o sal, entregou o veneno no lugar de sal, mas o cara que identificou que era veneno foi João, o químico. Aí o pessoal confundindo as bolas entre José e João. Não, João, o químico, percebeu que era veneno, então ele está agindo com dolo. O outro é que não está. Então a gente não vai não vai falar que se trata de hipótese de erro determinado por terceiro. E também a gente não vai dizer que tem concurso de pessoas, porque um não sabia, não tinha ideia. Então, o químico, que sabia que era veneno, e ainda assim colocou na comida do outro, responde por homicídio qualificado por emprego de veneno. E José escapa na história. Entendeu? Então, trata-se de hipótese de erro determinado por terceiro? Não. Aí ele vem de novo. Concurso de pessoas descarta. Não se trata de hipótese de erro determinado por terceiro. E também não há concurso. João responde por homicídio qualificado doloso. E José por homicídio culposo. Gabarito.
Esse aqui é o gabarito? Gabarito, letra Letra C. C de casa. Tranquilo? O outro responde a título de culpa. Porque ele não... A questão deixou bem claro, né? Mas, quer dizer, ela não deixa tão claro. Tem que ler com calma, senão tu te enrola. Eles não colocam João e José à toa. O cara fica ceguinho, já tá lá tão zonzo de responder a questão que ele acaba errando, enxergando o nome no lugar do outro. E já era. Perde. Última. Agamenon, Aquiles e Ajax e Cadmo combinam... Aqui, botaram os nomes diferentes. Né? Botaram os nomes diferentes. Combinam de furtar pneus de veículos automotores do interior de um galpão cercado de mato e aparentemente abandonado. Agamenon e Cadmo permanecem no carro, ao passo que Ajax arromba o portão e Aquiles ingressa, se deparando pouco depois com o vigia. Então, bora lá. Parece até o que eu tinha falado do cara que ia ficar no carro. Ficaram no carro 2, e os dois vão lá e meter o terror. Porém, estava todo mundo sabendo o que ia acontecer. Continua. Diante da reação ao ingresso não consentido de posse de um vergalhão, Aquiles golpeia e perfura e matou o vigia. Lá, Aquiles matou um. Bora lá. Considerando esse cenário, é correto afirmar que Agamenon, Ajax e Cadmo responderão por os três que não estão envolvidos na morte do vigia, na morte direta. Eles vão entrar aqui, agora vem, né? Vem a confusão. Participação de menor importância. Cooperação dolosamente distinta. E agora? Participação ou cooperação dolosamente distinta? Qual é a resposta? Por que não é participação? O que eu falei sobre participação? Eles não sabiam, né? Para ser considerado participação, eles têm que saber. Mas aqui, eu poderia até dizer, mas tem uma possível eventualidade. Mas a gente não vai inventar história, né? Mas com certeza tem algum doutrinador que fala sobre isso. Mas, pegando aqui o básico, para dizer que tem participação, a gente teria que saber que poderia acontecer essa história todinha. Aí o enunciado deveria falar. Não falou, então a gente entra aqui numa cooperação dolosamente distinta. Por que ele fala cooperação dolosa? Porque está tendo uma cooperação, está tendo um intuito. Mas ela é distinta porque a segunda parte aqui, ó, não entrou na esfera de conhecimento deles. Entendeu? Não estava na esfera de vontade do conhecimento deles. Então, não dá para enquadrar na participação. Aqui o que vai ter é cooperação dolosamente distinta. Aí eles vão responder pelo crime menos grave, aqui no caso, pelo furto. Não entra aqui essa outra parte. Então, é letra B. Cooperação dolosamente distinta. B de bola. Beleza? Então, a gente encerra por aqui. Amanhã tem mais. Se eu não amanhecer com a minha cara inchada, né? De estar falando.